Olá pessoal, a gente vai continuar as aulas aqui de programação. Meu nome é Rodrigo Paes. Vocês já tiveram as primeiras aulas aí com o professor Willy, e hoje a gente vai ver um tópico extremamente importante para a programação, que são decisões, né? Então, se você for parar para pensar, o básico da programação é o que vocês já viram com o Willy, esse conjunto inicial aí, essa noção de variáveis, etc. Até a gente pode reforçar isso aqui com a ideia de pilhas, de execução, a ideia de funções, as bibliotecas básicas ali de programação, que a gente encontra algumas funções básicas. Você tem a noção de variável, do tipo, de valor, de atribuição, as operações matemáticas elementares, e aí você tem alguns conjuntos de elementos da programação, que aí você pode incluir aí decisão e repetições, né? Mais as recursões, que a gente vai abordar desde muito início nesse curso, que são fundamentais e são basicamente o que você precisa saber para desenvolver esse raciocínio de pegar, se deparar com um problema e conseguir resolvê-lo em forma de algoritmo usando uma linguagem de programação. O resto, assim, não tem muito em termos de conteúdo. O resto é mais você praticar, praticar, praticar e deixar esse seu cérebro afiado aí para resolver problemas. Então essa aqui é a ideia principal. O nosso tema hoje é decisão, e o nosso desafio aqui é a gente fazer o primeiro desafio, né? É fazer um programa para decidir se alguém, na verdade, é maior ou menor de idade. E aí, para isso, a gente vai receber como entrada a idade da pessoa. Então, a ideia básica aqui é o seguinte: a gente vai fazer um programa que vai perguntar quantos anos você tem, a pessoa vai digitar essa idade, e aí a gente tem que imprimir na tela se ele é maior de idade ou se ele é menor de idade, com base nessa informação da idade que ele disser para a gente. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer hoje aqui. Então, como tudo, a gente tem que parar e pensar, né? Então, o que é que a gente recebe como entrada e onde é que a gente quer chegar. E a partir daí, o nosso trabalho é basicamente sair. Como é que a gente sai daqui, desse ponto, para chegar aqui, né? Quer dizer, como é que eu saio dessa entrada e eu gero essa saída. Essa lógica que é o algoritmo que a gente vai desenvolver. Então, só botando aí mais em detalhes, o funcionamento do programa, você vai executar, ele vai ficar esperando que a pessoa digite a idade, e aí vai ser um número inteiro, tá? Ele não vai poder, a gente não vai fazer nenhum tratamento de erro, raramente a gente vai fazer tratamento de erro aqui nessa disciplina, a não ser que a gente diga ao contrário que a gente vai fazer. E aí, uma vez que ele digita, ou seja, ele não vai digitar um, um nome, sabe? Me diga a sua idade, aí o cara coloca lá Brasil, né? Então não faz sentido, no Brasil não é um número. Se você digitar isso, vai dar erro no seu programa. Até aconselho que você faça para você se aprender, ver aí como é que o programa vai se comportar. Mas nos nossos casos aqui, a gente vai partir do pressuposto que o usuário vai digitar informações corretamente. Então, a partir da idade que ele digitou, que vai ser um valor correto, que vai ser um inteiro, você vai simplesmente decidir o que é que você vai imprimir na tela. Se vai ser a mensagem maior de idade ou se vai ser a mensagem menor de idade. Essa aqui vai ser a ideia desse programa. E aí, projetando o algoritmo, a gente, sabendo disso, o que é que a gente vai ter que fazer? Bom, o primeiro passo eu vou ter que ler essa idade do usuário. Uma vez que eu leia, eu tenho que descobrir, tem que ter alguma forma de decidir, olha, eu vou imprimir essa mensagem aqui, que é maior de idade, eu vou imprimir essa outra aqui, que é menor de idade. Esse processo de decisão a gente até agora ainda não fez, né? Então vai ser o primeiro momento que a gente vai conhecer uma das formas de fazer isso. E aí, uma vez que a gente consiga decidir se ele é maior ou menor de idade, a gente vai colocar a mensagem na tela. E no nosso caso aqui, quando é que ele é maior de idade? Né? Ele é maior de idade quando ele tem idade maior ou igual a 18 anos. Então essa aqui vai ser a lógica aqui que a gente vai usar. Então a gente vai ler, vai verificar se aquela idade ela tem um valor maior ou igual a 18, e se tiver, eu vou imprimir na tela maior de idade. Se não tiver, eu vou imprimir na tela menor de idade. Então essa aqui vai ser a lógica aqui do nosso programa. E aí vamos lá, aí mão na massa, tá? Então eu vou mostrar aqui um pouco de código e a gente vai começar a discutir um pouco sobre esse código, tá? Bom, tá aqui o nosso esqueleto para a gente fazer o nosso ponto de partida. Então a gente tem a função principal, né? A primeira parte é óbvio, se o usuário vai digitar esse valor de entrada, eu vou precisar guardar esse valor de entrada em algum lugar. Então eu declarei já aí na linha 6, como vocês podem ver, uma variável, eu estou chamando essa variável de idade. É muito importante a gente colocar nomes adequados para as variáveis. Você não chamar a variável de... não é a idade que você quer ler? Então bota o nome idade. Ao invés de botar A, int A, variável A, B, C, X, que aí pode ser qualquer coisa, já dá o nome correto, o nome adequado para a sua idade. Lembre-se que o bom programador é aquele que escreve um código bom
é para outros seres humanos lerem. Não é aquele que escreve códigos para a máquina entender, né? Ou só ele mesmo entende. Na verdade, ele, depois de um tempo, nem ele mesmo entende o código que ele escreveu. Então, esse é o primeiro passo. Então, primeiro passo, declarei minha variável, já podemos partir a partir daí. Depois eu tenho duas tarefas que a gente já tinha discutido, que é eu preciso ler a idade e eu preciso decidir o que é que eu vou imprimir. Ora, para ler a idade eu já sei fazer isso, já sei ler informações do usuário, que aí eu uso o comando scanf, né? Então a minha linha, o meu to-do ali, que é a minha tarefa a fazer ali da linha 8, a gente já pode substituir essa parte aí por a leitura da idade, que aí a gente pode usar o comando scanf. Então esse scanf eu estou dizendo que é do tipo, eu vou ler um inteiro decimal, por isso o percentual D. Lembrar sempre do e-comercial, né? E aí a gente leu a idade aí na tela. Uma vez que eu fiz a idade, agora eu preciso decidir o que é que eu vou fazer. E para isso, eu vou usar um comando de decisão, certo? Um comando, ou às vezes o pessoal chama de comando de seleção, porque ele seleciona o bloco de comandos que vai ser executado. No nosso caso, o comando que a gente vai executar é o comando if. E ele é bem simples. Ele tem basicamente essa cara aí que vocês estão vendo na tela. Veja, a gente já discutiu que ele é maior de idade quando ele é maior ou igual a 18 anos, então nesse caso, perceba bem que o que a gente está fazendo ali na linha 9, né? Ele está dizendo, olha, eu li a idade na linha 7 e a partir do valor que o usuário digitou, eu estou verificando se esse valor ele é maior ou igual a 18 anos. Se ele for maior ou igual a 18 anos, eu imprimo na tela maior de idade. É isso. E se não, aí tem o else da linha 13, se não, se ele não for maior do que 18 anos, ou seja, todos os outros casos, né, eu vou imprimir na tela menor de idade. Na verdade, se ele não é maior que 18 anos, a única possibilidade que resta é ele ser menor do que 18. Então, mas inclusive isso vai funcionar se você botar um número negativo, que não faz sentido no contexto do problema, mas ele vai imprimir aí menor de idade. Quando você tem menos 40, menor de idade. E aí, assim, essa é a estrutura do nosso comando if, para fazer a execução desse código. O if, perceba aí que você está decidindo o que é que você vai executar. Se você vai executar o comando do printf da linha 11 ou se você vai executar o comando do printf da linha 15. O seu if, ele basicamente, nesse caso, serve para esse propósito. Obviamente que assim, a gente já discutiu aqui o uso de funções, a gente poderia, ao invés de fazer essa verificação se é maior de idade aí no código, eu poderia separar isso num trecho de código apartado, né, e colocar isso numa função. Vai que você faz o código, você precisa saber outras vezes quando uma determinada pessoa é maior de idade. Né? É óbvio que esse é um exemplo muito simples, né? É uma verificação simples, é só simplesmente fazer maior ou igual que 18, mas em muitos casos essa é a linha de raciocínio. Você tem um trecho de código que ele é um trecho de raciocínio, né? Que ele é autocontido, então nesse caso, para resolver esse problema, eu preciso de alguma lógica que, dada uma idade, eu identifique se ele é ou não maior de idade. Né? E aí, o que é que eu vou fazer? Quando você percebe esse tipo de situação, você pode separar aquela sua lógica numa função. Então é o que a gente vai fazer agora, eu vou separar essa lógica aqui numa função, uma função que vai ter, a minha proposta é que ela contém aí essa estrutura, essa cara aí, né? E aí o que é que eu estou dizendo aí? Bom, eu vou ler a idade daquela pessoa, vou receber essa idade como parâmetro, né? Parâmetro da minha função vai ser a idade, uma determinada idade de uma pessoa, e eu vou ter que dizer se ela é ou não maior de idade. Então, nesse caso, eu estou sugerindo que a gente retorne 1, caso aquele parâmetro recebido de idade significa que aquela pessoa é maior de idade, ou seja, ela é maior ou igual que 18 anos. Então, se isso acontecer, o meu retorno da função vai ser 1. Caso contrário, eu vou dizer que o retorno é 0. Né? Então, é 1 caso ela é maior de idade e 0 caso contrário, ou seja, no menor de idade. Você pode interpretar ainda essa função como se você estivesse fazendo uma pergunta, nesse caso específico, que seria, ora, essa pessoa com essa idade aqui, ela é maior de idade? E aí você pode interpretar aquele 1 como verdadeiro. Sim, ela é maior de idade, isso é verdadeiro. Ou não, ou seja, 0, ela não é maior de idade. Eu estou fazendo essa analogia de 1 e 0 porque é uma característica da linguagem C, é que o C não tem essa noção ele não tem um tipo específico para valores verdadeiros ou valores falsos. Em outras linguagens, como por exemplo Python, até Java, etc., eles têm um tipo de dado chamado booleano, Boolean, bool em algumas linguagens. E nesse caso você tem um tipo de dado específico para guardar o valor true, que é verdadeiro, e o valor false para valores falsos. Em C você não tem isso. Então a gente representa um valor verdadeiro
normalmente como 1, valor 1, inteiro 1, e o valor falso como 0. Mas internamente, a linguagem C, o que ela faz é assim, 0 para ela é o valor correspondente a falso, e tudo que for diferente de 0 para ela é verdadeiro. Então, mas por definição, a gente sempre vai usar esses dois valores, 1 para verdadeiro e 0 para falso. Então, no nosso caso, na função anterior, o que eu fiz, na verdade, foi retornar verdadeiro ou falso. Então eu perguntei, ele é maior de idade? Verdadeiro. Então ele retorna o valor 1. É menor, e caso contrário, é falso. Então ela retorna o valor 0. Então essa aqui foi a lógica ali do nosso código. Então, se essa é a lógica, eu posso substituir o meu if, que antes estava if, não sei se vocês lembram, mas estava if idade maior ou igual que 18, aí eu imprimia maior de idade. Nesse caso, a gente fez uma substituição. E aí o que é que eu estou fazendo? If maior de idade, ou seja, eu chamei aquela função vai avaliar, que a gente não mostrou ainda o código dessa função, mas eu já posso simular o uso dela, essa é até uma forma interessante de você pensar, né? Você não precisa se preocupar com detalhe nesse momento de como a função vai ser implementada, mas nesse caso você está se preocupando com a lógica de uso dela, como é que ela tem que se comportar. Então, se maior de idade, ou seja, se ele é maior de idade, ou seja, se é verdadeiro, nesse caso eu estou comparando com o valor de retorno 1, né, que é o que ele vai me retornar lá, se é verdadeiro, então eu imprimo maior de idade. Se não, então eu imprimo o valor menor de idade, imprimo a expressão, né, a string menor de idade na tela. Então essa aqui é a lógica. Para fechar o nosso código aí, falta só a gente implementar a função maior de idade. Então tá aí o nosso código da função maior de idade, você vê que é muito trivial, é basicamente aquele if anterior, só que ao invés de imprimir, eu estou retornando o valor verdadeiro ou falso, né? E aí isso me permite que eu reutilize essa lógica em outros programas que a gente eventualmente possa fazer. Então nesse caso eu recebo uma idade como parâmetro, se ela for maior ou igual que 18, eu retorno o verdadeiro, ou seja, valor 1, lembre-se disso, e o caso contrário eu retorno o valor falso. E aí a gente fecha o nosso código do nosso exemplo com a funcionalidade de imprimir maior de idade ou menor de idade. Ainda avançando um pouco mais, e dando mais um pouco de detalhe da estrutura da linguagem, né, do C, você pode olhar assim, o if, ele tem mais ou menos essa cara, que é o que a gente chama de sintaxe, né, essa forma de você escrever. O if ele é assim, if, uma determinada expressão lógica, se aquela expressão lógica ela for avaliada como verdadeiro, então ele executa o bloco de comandos que você definiu entre as chaves, né? Se não for verdadeiro, ele não executa aquele bloco de comando. Opcionalmente, você também pode usar o if junto com o else, não obrigatoriamente. Mas no nosso exemplo a gente usou os dois. Mas o if ele pode existir por si só. Tem muitas situações em que você não precisa do else. Mas você pode colocar, como na situação que a gente deu como exemplo, um else. Então nesse caso, se a expressão lógica for verdadeira, ele executa o primeiro bloco de comandos. Caso contrário, você pode interpretar o else como um se não for verdadeiro, ou seja, se aquela expressão lógica for avaliada como falso, então ele executa o bloco de comandos que está dentro do escopo do else, delimitado pelas chaves do else. Então essa aqui é a ideia, né? Aí para a gente entender um pouco melhor nosso exemplo, né? Suponha que a gente executou, ali está executando o código, e aí você digitou uma idade, eu quero avaliar aquele if especificamente, e aí você digitou a idade, o usuário digitou a idade chamada 25. Né? Então o que é que vai acontecer nesse caso? Ele vai chamar aquela função, aí nessa linha 1, né, do exemplo da parte desse código aí, desse primeiro trecho de código. Então ele vai chamar essa função, maior de idade, vai executar a função, quando chegar lá, a idade vai ter valor 25, né? Ele vai verificar, 25 é maior ou igual que 18? Putz, é maior ou igual que 18. Então ele vai ser verdadeiro e ele vai retornar o valor 1. Quando ele retornar o valor 1, essa expressão que está aí, maior de idade, ela passa a assumir o valor 1, que foi o valor de retorno da função. Né? Maior entre parênteses idade. Né? E aí o if da função main, que ele vai ser avaliado qual foi o valor que essa função main retornou? Foi 1. Então ele vai comparar 1 é igual a 1 é igual a 1. 1 é igual a 1 é verdadeiro. Então se é verdadeiro, o valor do 1 igual a 1 também vai ser 1. E aí, no final das contas, o que vai acontecer assim, por debaixo dos panos, né? É que ele vai fazer essa primeira comparação, 1 é igual a 1, isso também vai ser verdadeiro, né? Que 1 é igual a 1. E aí pro if, veja, o if não está nem aí se você chamou função, se você não chamou, se você fez toda a lógica lá dentro, o if não se importa com isso. O que ele quer saber é se depois que tudo for avaliado, o resultado final daquela expressão é verdadeiro. Então nesse caso aí, 1 vai ser igual a 1, então esse igual aí vai retornar também 1 para o if, e aí o if vai ser
vai ser executado como verdadeiro. E aí ele vai executar o bloco que está ali naqueles 3 pontinhos aí desse trecho de código. Então, entendendo isso, a gente já pode dar mais um passo nessa reflexão sobre como o if avalia a situação. E aí eu faço essa pergunta para você, que é o seguinte: será que eu posso tirar o igual aí que estava na linha 22? Lembra que na linha 22 estava if maior idade igual a 1, né? Ou seja, eu olhava o valor de retorno da função maior de idade, que era verdadeiro ou falso, e verificava se aquele valor era, ou seja, 1 ou 0, né? Se o 1 era igual a 1. Será que de fato eu preciso daquele igual a 1? Né? Vamos refletir, vamos pensar num exemplo aí para interpretar essa situação. Imagina que a idade foi 25. Então ele entra na função maior de idade, vai verificar lá que 25 é maior ou igual que 18 e vai retornar 1. Então o valor de retorno da função vai ser verdadeiro, né? Que é justamente o que eu... Então esse valor que está escrito aí na função 22 vai ser 1, vai ser if 1, que é verdadeiro. Então, eu não preciso necessariamente comparar 1 igual a 1, porque o próprio valor de retorno da função, como ela é uma função que simula o verdadeiro ou falso, eu já posso usar esse valor diretamente na execução do meu if. Então, nesse caso específico, eu não preciso fazer if maior de idade igual a 1. Eu simplesmente posso usar if maior de idade. Óbvio que vão ter outras situações que a função não vai retornar verdadeiro ou falso. Então, nesses casos, você vai precisar fazer a comparação com o valor que ela retorna. Então essa que é a lógica aí dessa outra parte. Vocês podem voltar, olhar o código com calma, faz o código, lembra de fazer sempre isso. Toda aula, nos exemplos que vocês verem, vocês peguem o código, tenta fazer exatamente do jeito que a gente mostrou aqui nos vídeos, depois tenta modificar, testa com situações diferentes, para vocês se sentirem familiarizados com os vários conceitos que a gente está falando, porque a aula em vídeo ela é mais densa em conceitos. Então você tem que pausar o vídeo, volta lá e dá uma treinada com os conceitos que a gente está fazendo. Tá? Então, executando esse código mais uma vez, linha a linha, você começa a execução, ele começa na função main, aí vamos supor que ele vai digitar 21, tá? Então você declara a variável, você vai ler essa variável aí, então idade a partir da linha 20, depois que for executada, ela vai ter o valor de 21, aí quando você chamar ali na linha 22 a função maior, né? Ele vai direcionar lá para a execução da função, o idade dessa variável local, que é diferente da outra variável idade lá, embora elas tenham o mesmo nome, ele vai ter o valor 21, então vai ser avaliado 21 é maior ou igual que 18, é maior ou igual que 18. Então o bloco de comandos que vai ser executado desse if é o bloco de comandos entre as linhas 7 e 9. Então executou lá a linha 8, retorna 1, então volta para o if, o valor dessa função maior de idade que ele retornou foi 1, como 1 é verdadeiro, significa que a linha 24 será executada. E aí a linha 24 foi executada, ele imprimiu maior de idade, e aí ele termina o if, ele não vai nem olhar o else, não vai, desconsidera, porque aquele primeiro bloco já foi verdadeiro, e aí uma vez feito isso, como ele terminou a execução do if por completo, então não executou o else, executou o primeiro bloco, aí não tem mais nenhum comando para executar, então ele vai lá para o return 0, e aí finaliza a execução do nosso programa. Então basicamente, esse é o nosso exemplo inicial aqui do if, a gente vai fazer vários outros exercícios, só vou dar só uma relembrada aqui, dizer assim que a gente usou o maior igual, né? Maior igual, mas os outros operadores relacionais são bem intuitivos, aí você tem o maior que, o menor que, o maior igual, o menor igual, o igual igual, e o não igual, que é essa exclamação igual, significa que é diferente, tá? Então praticamente todos a gente já usou, talvez não o diferente, mas o diferente ele é esse símbolo aí não igual. Então você pode usar esses símbolos nas suas expressões, nas suas operações relacionais, que são comparar basicamente um valor com outro, se ele é maior, se ele é igual e assim por diante. Então, a gente vai fazer alguns exercícios aqui. Esse é o exercício que muito interessante para a gente fazer na sequência, que é basicamente o seguinte: imagina que a gente está lá no mesmo exemplo, tem lá a maior de idade, só que a gente tem uma situação diferente. A gente imagina que você está lá no cinema, a gente vai usar um exemplo de um cinema, e se você é daqueles que gostam de uma discussão ali acalorada, não, os heróis da Marvel são mais poderosos que o da DC e etc. Beleza, aí o cinema tem uma promoção para vocês aí, para qualquer que seja o time que você torça, né? A promoção é a seguinte: você vai pagar mais pelo ingresso. O ingresso vai custar R$20 para você, né? Mas você vai ganhar um adesivo, ou da Marvel ou da DC. E se você não está nem aí, assinar uma declaração lá, eu não ligo para essa briga de Marvel e DC, você paga só R$10. Né?
Então essa aqui é a lógica aí do programa. O que a gente vai fazer aí, nesse caso, basicamente é assim, a gente vai continuar perguntando a idade da pessoa, a gente vai fazer um programa, né? Vai continuar perguntando a idade, só que além disso, a gente vai perguntar também qual a preferência. Se ele gosta de Marvel, se você gosta de DC, ou se você não está nem aí. E aí o que vai acontecer é o seguinte, você vai imprimir se ele é maior de idade ou menor de idade, né? Com a mesma lógica que a gente fez anteriormente, mas além disso, você vai imprimir o valor do ingresso. E obviamente, para decidir o valor do ingresso, a gente precisa considerar essas regras. Mas a gente só vai fazer isso na próxima aula.